Isso não é amor. É medo de ficar sozinha. E em algum momento você já percebeu isso, mas preferiu ignorar. Porque admitir isso muda completamente a forma como você enxerga o que está vivendo. Você chama de amor porque sente falta, porque pensa o tempo inteiro, porque dói imaginar a ausência. Mas intensidade não define amor. Intensidade só mostra o quanto você está envolvida. E envolvimento não é necessariamente conexão saudável. Aqui está a primeira quebra. Nem todo apego emocional é amor. Muitas vezes, é apenas medo de abandono disfarçado. Você não está presa à pessoa em si, mas à sensação de não saber o que fazer sem ela. Quando você pensa em terminar, o que aparece não é alívio, é vazio, é silêncio. É aquela sensação incômoda de não ter para onde direcionar sua atenção, sua expectativa, sua rotina emocional. Esse é o núcleo da dependência emocional feminina. Não é sobre gostar demais de alguém. É sobre não conseguir sustentar a própria estabilidade emocional sem um vínculo ativo. Por isso você começa a tolerar situações que racionalmente você sabe que não fazem sentido. Falta de atenção, inconsistência, ausência emocional, e mesmo assim você continua ali. Não porque aquilo te faz bem, mas porque a ideia de perder alguém ativa um desconforto maior do que permanecer em algo que já não funciona. O medo de perder alguém se torna mais forte do que o desejo de estar bem. Esse medo não surge do nada. Ele é construído ao longo do tempo, principalmente quando sua sensação de valor depende da validação externa. Se você só se sente suficiente quando é escolhida, qualquer possibilidade de rejeição se torna uma ameaça direta à sua identidade. É por isso que você insiste. Não porque a relação é boa, mas porque sair dela parece mais difícil do que ficar. Você não está lutando pela pessoa, está tentando evitar a sensação de abandono que imagina que vai sentir. Isso explica por que você permanece até mesmo em um relacionamento tóxico. O problema não é apenas o comportamento do outro. É o que a ausência dele provoca em você. Quando ele se afasta, você sente ansiedade. Quando ele volta, você sente alívio. Esse ciclo cria uma falsa sensação de conexão, mas na prática, é só um sistema de recompensa emocional baseado em escassez. Quanto mais raro o afeto, mais valioso ele parece. E isso reforça o vínculo, mesmo que ele seja instável e desgastante. Você não está vivendo algo saudável. Está condicionada a reagir a pequenas doses de atenção. Esse padrão está diretamente ligado à solidão feminina mal resolvida. Não é sobre estar sem pessoas. É sobre não conseguir se sustentar emocionalmente sem alguém ocupando esse espaço. É por isso que você se pergunta por que não consegue ficar sozinha. E a resposta é mais direta do que parece. Você não aprendeu a lidar com a própria companhia sem interpretar isso como rejeição. Para você, ficar sozinha não é neutro. É entendido como falha, como ausência de valor, como prova de que algo está errado. E essa interpretação alimenta a carência emocional. Quando estar só significa não ser suficiente, qualquer relação passa a funcionar como uma tentativa de compensar isso. E isso te coloca em uma posição de aceitação, não de escolha. Você aceita o que aparece, em vez de avaliar se faz sentido. Aceita instabilidade, aceita incoerência, aceita menos do que gostaria, apenas para evitar o desconforto de encarar o vazio. Nesse ponto, a percepção se distorce. Você acredita que está escolhendo alguém, mas, na prática, está apenas evitando a solidão. E enquanto isso não muda, o padrão se repete. Você se envolve rápido, cria expectativa, se adapta ao outro e, aos poucos, perde sua própria referência. Quando percebe, já está presa novamente. Não pela pessoa, mas pelo medo de ficar sozinha. É por isso que você não consegue terminar. Não é falta de consciência. Você sabe que não está bom. O problema é que o medo é mais forte do que a clareza. Esse medo não aparece de forma óbvia. Ele se manifesta como ansiedade, como urgência, como necessidade constante de contato. Você sente que precisa manter o vínculo ativo o tempo todo. Mas essa urgência não vem do amor, vem da insegurança. Amor não exige esse nível de tensão constante para existir. Quando o que você sente depende de respostas, presença e confirmação o tempo inteiro, isso não é estabilidade emocional.
é dependência, e dependência não sustenta relações saudáveis. O reenquadramento aqui é direto. O problema não é você sentir muito, é você sentir sem critério. Você se conecta rápido, investe rápido e se apega rápido, sem avaliar se aquilo faz sentido para você. Isso cria um padrão previsível. Quanto mais você se envolve sem filtro, mais você se prende a relações que não funcionam. E isso reforça a sensação de que sempre dá errado. A mudança começa quando você interrompe o automático, quando surge a vontade de insistir, de buscar validação, de manter contato. Você precisa pausar e observar o que está por trás disso. É vontade genuína de estar com a pessoa ou é medo de perder o vínculo? Essa distinção muda completamente a forma como você age, porque quando você reconhece que é medo, não faz sentido continuar tratando isso como se fosse amor. São coisas diferentes, com consequências diferentes. Outro ponto essencial: você precisa desenvolver a capacidade de ficar sozinha. Não como punição, mas como construção de estabilidade emocional. Ficar sozinha não vai te destruir, mas evitar isso constantemente impede que você desenvolva autonomia emocional. E sem isso, qualquer relação se torna um ponto de dependência. No fim, a conclusão é simples, mas difícil de aceitar. Você não permanece porque ama, permanece porque não quer lidar com a própria solidão. E enquanto isso não muda, você não está escolhendo relações, está apenas evitando o vazio. Entender isso não resolve tudo, mas muda completamente o ponto de partida.